Olá pessoal, meu nome é Slade Wilson e eu estou iniciando aqui uma série de videoaulas com algumas dicas, né? Eu vou abordar bastante coisa bacana, tá? Desde, sei lá, o mais simples, lá, pacote Office, Excel, até algo mais, né, específico, como hoje, por exemplo, que eu vou falar de SQL. Algumas pessoas me perguntam como fazer para trocar o nome de objetos do SQL Server, né? Alguns alunos meus, inclusive, eles acabam falando: professor, como é que eu faço para trocar o nome de uma tabela, por exemplo, sem usar a interface visual? E eu fico satisfeito com esse tipo de pergunta, porque eu costumo falar para eles que em alguns momentos, sei lá, diante de uma entrevista, uma prova, muitas vezes eles vão se deparar com o código, né? Alguns falam: não, professor, é só ir lá e trocar o nome na interface visual mesmo, tudo. Realmente, isso é importante saber. É importante saber que existe a opção visual. Mas no dia a dia, muitas vezes você vai acabar usando o código, né? E essa é uma questão que o pessoal acaba se enrolando um pouco, né? Como alterar o nome dos objetos. O SQL Server ele oferece para a gente algumas procedures padrão, né? Alguns procedimentos armazenados padrão que ajudam a gente a realizar algumas tarefas. E no caso de renomear os objetos, a gente vai acabar utilizando uma dessas procedures, né? Vamos lá ver? Existe uma procedure chamada SP Rename. Rename. É ela que vai fazer esse trabalho pra gente, o trabalho de alterar o nome dos objetos. É muito simples, viu, gente? Fica tranquilo que não é difícil, não. Olha só. Eu já estou com o meu banco de dados selecionados aqui, tá? Slade. Eu tenho uma tabela chamada UF. Essa tabela de UF não tem segredo, tá? Ela só tem mesmo dois campos, para vocês verem, ó. Só tem o código da UF e a descrição. O campo código ele é um ident, tá? É a chave primária dessa tabela. E a descrição é onde vai guardar realmente a UF, né? SP, RJ, enfim. Eu tenho uma view que faz exatamente esse select, tá? Ele seleciona todas as colunas da tabela UF e uma procedure para inserir os novos conteúdos aqui. Vamos lá. A minha tabela chama UF. Se por acaso eu quero trocar o nome dela, de repente vamos chamar, sei lá, de estados, vai. Eu utilizo essa procedure. E como funciona? SP rename, o nome atual do objeto, vírgula, o nome que eu quero atribuir a ele agora. No meu caso aqui, o F, e o nome que eu quero, estados, né, que a gente falou, e executa. Olha que bacana a mensagem que o SQL dá. Ó. Cuidado, as alterações de qualquer parte de um nome de objeto pode interromper scripts e procedimentos armazenados. Pessoal, essa observação é muito coerente, né? Vamos pensar o seguinte: uma série de views já estão fazendo referência a essa tabela, algumas procedures, algumas triggers, ou até no teu programa direto está o insert lá direto na tabela. Você concorda? A tabela UF acabou de deixar de existir, ela não existe mais. Se qualquer um desses objetos faz referência a essa tabela, ela acabou de dar erro, tá? Você acabou de prejudicar o teu sistema. Então, tomem cuidado com alterar o nome dos objetos, que seja feito com muita consciência, né? Você precisa ter certeza do que está fazendo, ou ter certeza da manutenção que vai ter que fazer nos outros objetos, né? Seja elas views, trigger, procedure ou o código direto. Vamos testar aqui, ó. Se eu for selecionar minha tabela UF, vai dar erro. E vai dar erro mesmo, porque essa tabela não existe mais. A tabela que existe agora é a tabela estados, que nós criamos, que nós renomeamos. Legal, senhores? Tranquilo, né? Outra coisa que me perguntam é como alterar o nome das colunas. Né? O pessoal sabe como alterar o tipo de dados, né, com o alter table, mas não sabe como alterar o nome. E a gente utiliza, na verdade, a mesma procedure, tá? Rename, o nome atual, vírgula, o nome que eu desejo. O pessoal às vezes me questiona, né, se precisa do exec, não precisa de exec. Assim, gente, funciona sem o exec também, tá? Mas vamos agora, a partir de agora, utilizar o exec para manter o padrão aí. Exec. Qual que é o nome que eu quero alterar? O nome da coluna é o F descrição. Vamos deixar só descrição, tá? Então vamos lá. O F descrição. E eu quero que ela se torne descrição apenas, sem o F. Aqui, gente, existe um segredo. Tá vendo que deu erro? Esse erro foi de propósito. Por quê? A gente precisa entender que o nome da coluna, ela não é um objeto isolado, ela não tem vida própria. A coluna depende da tabela.
E se eu não especificar aqui de qual tabela é, que é meu objeto, né, matriz, digamos assim, se eu não especificar qual é o objeto que vai ser alterado, ele vai retornar este erro. Por isso, eu preciso declarar aqui, ó, qual é o nome da tabela. Aliás, não é nem o F, né, que a gente trocou, é estados. Vou até retornar aqui, gente, só para a gente preservar, porque tem uma view junto aqui, né? Então vamos trocar o nome novamente, só para a gente conseguir preservar os outros objetos. Então o F descrição, vai se tornar agora apenas descrição. Tá vendo que agora deu certo? Por quê? Porque eu determinei, eu apontei aqui qual é o objeto. Então ele lê assim, ó, vamos renomear a coluna UF descrição da tabela UF para simplesmente descrição. Se eu selecionar agora lá minha tabela UF, asterisco from UF, tá lá, meu nome alterado, tá? Direitinho. Vou voltar para o estado original, tá? Eu vou deixar do jeito que estava no início, descrição, e o F descrição, retornando nossa tabela para o estado original dela. Olha lá, bonitinho. O F código, o F descrição. Outra coisa, eu não falei que eu tenho uma view lá? Select, asterisco, from, listar UF, é o nome da minha view. Eu também posso alterar o nome da view da mesma forma, usando a mesma procedure, gente. SP rename, deixa eu colocar o exec, né, que eu falei que é pô agora. Exec, execute, tá, gente? Fica bem a critério de vocês. Rename, valor, nome atual e nome que eu desejo dar. Ah, uma coisa aqui diferente, ó. Existem o SP rename, ele sempre pede dois parâmetros obrigatórios e um opcional. O opcional é o tipo de objeto, né? Por exemplo, aqui, ó, column. Se eu quisesse alterar o nome da minha coluna, olha aqui que legal, para a descrição novamente, tá? Eu poderia também deixar claro qual é o tipo de objeto que eu estou especificando aqui. Mas é opcional, tá? Então eu posso tirar. Por padrão eu nem utilizo, viu, gente? Mas fica à vontade. Se quiser utilizar, fica à vontade também. Desde que você sempre saiba qual é o objeto que está sendo alterado, né? Se é uma tabela, se é uma coluna, se é uma procedure, se é uma view, enfim. Se é uma trigger. Vamos trocar aqui o nosso nome? Qual é o nome atual da minha view? Star UF. Qual é o nome que eu quero? Sei lá, vamos colocar mostra UF, não sei. Só pra gente testar mesmo aqui, ó. Alterado com sucesso. A partir de agora essa view não me serve para mais nada, ela não existe. E quem tomou o lugar dela? From mostra UF. Agora sim ele vai me retornar o mesmo valor. Bem bacana, né, gente? Bem simples, né? Você vê como a gente perde tempo tentando fazer essas coisas, não consegue, e é um procedimento tão tranquilo, tão simples. Vamos lá trocar o nome da nossa procedure, só para finalizar aqui. Vamos executar, né? Exec, insere, UF. Essa procedure, ela pede um parâmetro, né? Ela pede um valor aqui. Se for o caso, depois eu até faço uma videoaula específica sobre criação de procedure e tudo, mas agora eu não vou entrar nesse mérito não, tá? Eu só vou executar mesmo para a gente ver que funciona. Insere procedure, olha lá que legal. O valor inserido, né? Vou trocar este nome. Então, exec, sp rename, nome atual, vírgula, nome que eu desejo. Qual é o nome atual? Insere UF. Qual é o nome que eu desejo? Não sei. Vamos colocar, não sei, nova UF. Nova UF. Executo o comando, prontinho. Tanto é que, ó, procedure em série UF ela não existe. Não foi possível encontrar o procedimento armazenado em série UF. Não foi mesmo, não existe, né? Então, exec nova UF. Vou passar o parâmetro aqui. RJ, por exemplo. Prontinho. Não, select, só para finalizar aqui. Select, asterisco from UF. Olha lá, senhores, os valores certinhos. Os objetos nós trocamos de nome algumas vezes aqui. E percebam, né, como é simples isso.
Trocar o nome do objeto é muito simples, né? Só vou reforçar aqui, cuidado com esse procedimento por conta da dependência dos outros objetos ou da tua aplicação direto. Mas o trocar o nome, alterar o nome é algo bem tranquilo, bem simples, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que seja bastante útil para você esse conhecimento e se precisar de mais alguma coisa, entre lá no meu site, estou à disposição. Se quiserem alguma coisa específica, coloquem lá, mandem algum comentário, falem comigo, eu estou aqui para ajudar mesmo. Um grande abraço, valeu!